Mérito significa merecimento. Você acha que merece o que tem? Para você, as conquistas são explicadas essencialmente pelo mérito? O mérito é algo justo? Você acredita que as pessoas são pobres porque querem, porque são acomodadas, e as pessoas ricas têm o que têm porque se esforçaram? O que o protestantismo tem a ver com mérito? Assista esta resenha até o final para juntos ampliarmos a nossa mentalidade sobre este assunto. A Tirania do Mérito foi uma leitura que me abateu. E é isso que os filósofos fazem com a gente, mas tudo bem, né? A tristeza é uma emoção importante, é a emoção que nos faz refletir. E você que está assistindo esse vídeo, bem que poderia contribuir com a minha alegria curtindo esse vídeo agora, porque vai que no final você esquece. Curte aí, nós merecemos. Vamos ao conteúdo do livro. E para começar, com 2 pés no peito, vocês sabem quais são as raízes, as origens do mérito? Onde esse conceito de merecimento se originou? Adivinhem só, no lugar em que não deveria, na religião. Os primeiros debates mais significativos sobre mérito não eram sobre renda nem emprego, mas sobre graça divina. Isso é algo que conquistamos ou que recebemos como dádiva? É um pouco contraditório, não é mesmo? Porque com o mínimo de conhecimento teológico cristão é possível saber que graça é um dom imerecido e talvez não precisa nem de conhecimento teológico, porque quando se diz que algo é de graça, você sabe que é algo que você não vai pagar, você não merece, mas você recebe. Fé em Deus significa aceitar a grandiosidade e o mistério da criação, não esperando que Deus dispense recompensas e castigos com base no mérito e merecimento de cada pessoa. E olha só que curioso, a Reforma Protestante surgiu de um argumento contra o mérito. Tanto Lutero quanto Calvino acreditavam que a salvação era uma benevolência divina, não um resultado do merecimento ou de uma barganha que se faz com Deus pelas obras praticadas. Porém, para Calvino, a pessoa que recebe a graça de Cristo deve fazer jus a esta eleição, dedicando-se ao seu trabalho, porque segundo a teologia da predestinação, cada escolhido, cada predestinado tem uma vocação, e o sucesso mundano é uma boa indicação de quem está predestinado à salvação. Essa ideia gera alguns cenários sociais e teologicamente complicados, o que foi muito bem estudado pelo sociólogo Max Weber no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Eu já fiz essa leitura, achei muito difícil, por sinal, apesar de ser um livro pequeno, os autores que eu tenho mais dificuldade de entender são os sociólogos. E você aí, né, achando que humanas é fácil. Basicamente, segundo o autor, a ideia do calvinismo é que o objetivo do trabalho é glorificar a Deus. Você não trabalha para gastar e esbanjar, você trabalha para a glória de Deus. E qual o resultado desta equação? Trabalhar muito e consumir pouco. Isso gera acúmulo de capital e é o que sustenta o capitalismo e também a ideia da meritocracia, porque quanto mais eu trabalho, mais eu acumulo. Quanto mais riquezas eu tenho, maior é a evidência de que eu sou abençoado por Deus. E se eu sou abençoado por Deus, logo eu sou um predestinado para a salvação. E com o passar do tempo, outros conceitos foram somando essas ideias e misturando várias coisas, o que deu origem à teologia da prosperidade, que com certeza você conhece muito bem. Quem é fiel é abençoado por Deus, com saúde, abundância, proteção, ou seja, quem sofre ou vive na pobreza deve estar fazendo alguma coisa errada. Enxergar saúde e abundância como questões de elogio e culpa é um modo meritocrático de olhar para a vida. Isso não concede nada à sorte ou à graça e nos responsabiliza totalmente por nosso destino. Tudo o que ocorre é uma recompensa ou um castigo pelas escolhas que fazemos e pelo modo como vivemos. Induz quem é bem-sucedido a acreditar que está realizando uma obra de Deus e a olhar com desprezo para vítimas do infortúnio, furacões, tsunamis, problemas de saúde, como pessoas condenáveis por sua condição.
A vida não é uma equação matemática simples assim. Existem muitas variáveis. Não há uma conexão necessária entre ser bom e ser grandioso, tanto para nações quanto para pessoas. Justiça é uma coisa, poder e abundância são outra. A história mostra que poderes grandiosos não são necessariamente justos e países admiráveis por sua moral não são necessariamente poderosos. Eu tenho ficado triste com um fenômeno que tenho visto na internet de pessoas famosas do mundo cristão vendendo promessas de enriquecimento. Algumas falam até quantos dígitos têm faturado. Você já parou para pensar por que essas pessoas oferecem cursos para ensinar você a ganhar dinheiro assim como elas dizem estar ganhando? Será porque elas fazem isso? Será que é por amor, motivação cristã, generosidade, vontade de que todos enriqueçam? Ou será que é porque a forma delas de ganharem dinheiro é através da venda desses cursos? Pensa um pouquinho. Se a pessoa diz ganhar dinheiro com uma determinada atividade, por que ela ia parar essa atividade para fazer um curso, te ensinar ao invés de gastar o tempo ganhando mais dinheiro na atividade que ela diz ser lucrativa? E pensando no ambiente cristão, já que essa pessoa já conquistou a riqueza, por que ela não ensina de graça a quem precisa? Ah, mas de graça ninguém vai valorizar, de graça ninguém dá valor. Mas também não tira nada de você. E também não é um problema seu se a pessoa não valoriza, é o problema de quem não está valorizando. Se você já está rico ou rica, ou seja, se você está tranquilo, está abastado, qual a necessidade de monetizar em cima desse tipo de conhecimento, já que você quer ajudar a pessoa, já que você quer que o outro ganhe como você? Faça de graça. Por que o lucro a qualquer custo? Esta não é a lógica do reino. Muitos desses vendedores de cursos argumentam sobre a mentalidade de que não é errado ser rico, que com a riqueza nós podemos abençoar mais pessoas. E claro, tá certo. Mas eu gostaria muito de conhecer cristãos que enriqueceram e usam esse enriquecimento para abençoar outras pessoas ao invés da ganância, subir para a cabeça e desejarem ganhar sempre mais e mais e mais. No livro de Colossenses, Paulo diz que a ambição, a ganância, é um tipo de idolatria. E com isso eu não estou dizendo que todos os cursos vendidos na internet são imprestáveis, que são enganação. Eu, por exemplo, eu faço um curso online de violino, onde uma pessoa capacitada desenvolveu um método de ensino à distância. E fazer esse curso é muito mais barato e cômodo para mim do que fazer um curso presencial. Então você precisa ter discernimento, olhar crítico e pensar se o que a pessoa está cobrando para te ensinar é realmente palpável. O que está sendo prometido é realmente viável? Ou ela se sustenta no discurso, se eu conseguir, você consegue? Qual o discurso que essa pessoa utiliza? Eu tenho sérios problemas com marketing, porque eu detesto a ideia de fazer algo parecer melhor do que é. Eu considero isso uma forma de engano, eu não gosto, eu não consigo alinhar esses discursos com os ensinamentos de Jesus. O cerne da meritocracia é: o sucesso é fruto do meu esforço. E o autor não quer de forma alguma anular o mérito, mas sim criticar a retórica da ascensão. Quantas pessoas você já ouviu nas redes sociais contando suas histórias de superação, de luta, dizendo que eram pobres, mas que estudaram e com todo o seu esforço começaram a trabalhar com determinada coisa e passaram muitas dificuldades, mas hoje finalmente conseguem desfrutar de uma boa vida graças ao seu trabalho, ao seu esforço. E muitas dessas pessoas que têm esse tipo de discurso geralmente querem te vender essa ideia, fazer com que você compre o curso dela para que ela possa te ensinar como ela conseguiu, porque se ela conseguiu, você também consegue. Será que é simples assim? Nesses discursos, não são considerados os talentos naturais, a família que a pessoa nasceu, ou a ajuda que ela teve de terceiros, o que a pessoa herdou, os impostos que talvez ela sonegou, as vantagens políticas que ela recebeu ou as vantagens até mesmo de conhecidos, de familiares.
a época em que ela nasceu e até mesmo em qual sociedade nasceu. Porque, por exemplo, eu seria uma pessoa muito bem-sucedida financeiramente se estivesse nascido em um tempo e em uma sociedade que valoriza o conhecimento acadêmico. Mas não é o caso do nosso país, do nosso tempo, da nossa sociedade. Eu estava até conversando com uma amiga sobre isso, porque o auge de um cientista é trabalhar em uma instituição ou uma empresa de pesquisa, ou dar aulas e fazer pesquisas em uma universidade. Que cientista rico você conhece no Brasil? Me cite aí pelo menos 3 cientistas ricos que você conhece no Brasil. Deixa aqui abaixo nos comentários. E eu estou falando de cientista, pessoa que trabalha produzindo ciência. Eu não estou falando de cientistas que resolveram empreender, que viraram empresários no ramo da ciência. Estou falando de pessoas que trabalham produzindo ciência. Mas se eu te perguntar, jogador de futebol, eu tenho certeza que você consegue me falar uns 10. Sucesso em ganhar dinheiro tem pouca relação com inteligência nata, se é que isso existe. Então essas retóricas de trabalho árduo é o que produz sucesso, não é bem assim. Existem muitos fatores envolvidos. As pessoas têm pontos de partida diferentes. Tem gente que já nasce muito à frente de pessoas que estão trabalhando há 20 anos. Não é só o esforço que conta. Tudo o que as pessoas bem-sucedidas podem dizer com honestidade é que conseguiram, por meio de uma mistura incomensurável de genialidade ou astúcia, tempo ou talento, sorte ou coragem ou determinação sombria, atender de modo efetivo à confusão de desejos e anseios, independentemente de serem importantes ou frívolos, que constitui a demanda de consumidor em qualquer momento. Repetindo mais uma vez para você não esquecer, o sucesso não depende apenas do esforço. Meus pais, por exemplo, trabalham muito, são muito esforçados e por mais que tenham uma vida hoje melhor do que antes, só por sorte eles chegariam na classe média, porque todo o histórico familiar não permitiu que eles estudassem, que tivessem contato com mais culturas e tudo isso influencia a mentalidade e as habilidades das pessoas. Eu penso que essa falácia da meritocracia é o que faz os ricos serem cada vez mais ricos, porque faz com que os pobres trabalhem cada vez mais com a promessa de que é o trabalho árduo que enriquece. Enriquece, só que seu patrão, e te dá uma vida mais ou menos. Como, por exemplo, quem vende curso sobre ficar rico é que fica rico. Por isso, cuidado com os discursos meritocráticos. A ideia de que um camelô virou milionário é algo raro. Quantos outros camelôs você conhece que ficaram ricos? Não. Não é verdade essa história que todo mundo consegue. Não é bem assim. E o maior problema desta retórica é que ela não produz o bem comum. Quanto mais nos enxergamos como pessoas que vencem pelo próprio esforço e que são autossuficientes, menos provável será que nos preocupemos com o destino de quem é menos afortunado do que nós. Isso combina com o cristianismo? Se você não é cristão, tá tudo ok, tá tudo certo, segue o seu caminho. Mas se você é cristão, faz sentido você considerar que tudo que você conseguiu foi pelo seu esforço? Ou talvez você use até a retórica que foi bênção de Deus? Mas como você olha para as pessoas que não conseguiram como você? Você consegue se preocupar com quem é menos afortunado do que você? Ou acumular muito, se esforçar para conseguir o que você conseguiu, faz de você um arrogante? Se meu sucesso é resultado de minhas próprias ações, o fracasso deles deve ser culpa deles. E a política utiliza muito bem o discurso meritocrático. E eu não estou falando apenas do lado generalizado como direita. A esquerda também tem a forma de vender a meritocracia. E eu já até mordi a isca de achar que o estudo é determinante no sucesso financeiro. E infelizmente não é assim. Você pode estudar bastante, ser bom no que você faz, se dedicar
e ainda assim não ser valorizado, porque o sucesso não depende apenas do seu esforço. A tendência da esquerda de supervalorizar quem estuda formalmente também é um problema, o que é denominado aqui no livro como credencialismo. E o autor critica esta hipocrisia de levantar a bandeira do respeito a todas as pessoas, respeitar as pessoas independente de sua cor, da sexualidade, gênero, tá tudo certo isso. No entanto, desconsiderar, fazer piadas ou até mesmo chamar de burras pessoas que não conseguiram obter um diploma universitário não faz sentido. Michael diz que em nossa sociedade o credencialismo é o último preconceito aceitável. E olha só que dado instigante. Elites com boa formação educacional não são menos preconceituosas do que pessoas com menor formação educacional. Às vezes, se tem o discurso de que quanto mais educada é a pessoa, quanto mais educação formal, quanto maior o grau de educação, menos preconceituosa, só que não é bem assim. Já a direita propaga a ideia de que o sucesso individual produz o bem comum, que a gente deve focar no nosso sucesso, no sucesso individual. Isso seria verdadeiro se nós fôssemos robôs, se todos nós fôssemos iguais, tendo o mesmo ponto de partida e talentos, em um mundo perfeito, sem doenças, sem deficiências, sem catástrofes naturais. Isso funcionaria. Mas o nosso mundo real não é assim. Então não depende só do esforço. Não é porque você conseguiu que outras pessoas conseguem. Você não sabe o ponto de partida da pessoa. Você não sabe qual é o contexto familiar, social que aquela pessoa cresceu. Algumas pessoas têm a sorte de nascer com talentos que a sociedade aprecia, enquanto outras nascem com deficiências que tornam difícil se sustentar. O sucesso também envolve sorte. Em se tratando de sociedade, precisamos parar de pensar no trabalho apenas como algo para acumular capital ou para atingir um status. É preciso valorizar o trabalho pensando no bem que ele traz para o coletivo. É importante notar que o ideal meritocrático está relacionado à mobilidade, não à igualdade. O que importa para uma meritocracia é que todo mundo tem uma oportunidade igual para subir as escadas do sucesso. Não há nada a dizer sobre qual deveria ser a distância entre os degraus da escada. O ideal meritocrático não é remédio para a desigualdade, ele é justificativa para a desigualdade. Uma visão bem realista sobre o que significa ser bem-sucedido é ter em mente que as rendas e os salários não são recompensas por bom caráter ou conquistas dignas, mas simplesmente são pagamentos que refletem o valor econômico de bens e serviços que os participantes do mercado têm a oferecer. Os bem-sucedidos não são os únicos responsáveis pelo seu sucesso. Essas pessoas devem isso à comunidade que faz com que tudo aquilo aconteça. E uma medida mais justa de sucesso seria a contribuição que as pessoas trazem para a sociedade e não quanto acumulam de dinheiro. E para você não sair dessa resenha revoltado, achando que eu quis dizer que não devemos nos esforçar, já que não conseguimos nada pelo esforço, pelo mérito, então vamos deixar tudo rolar, não precisamos nos preocupar com a educação, porque a educação não leva a lugar nenhum. Eu não estou falando isso, saiba que não é isso que esse livro está falando. O filósofo aqui, através de dados e estudos, apresenta uma crítica ao discurso. Se eu conseguir, todo mundo consegue. Não é bem assim. Cuidado com a retórica da superação. Talvez seja até verdade que alguma pessoa deu a volta por cima, mesmo saindo de uma situação de poucos recursos, mas você precisa lembrar que isso é uma exceção e não a regra. A vida é complexa, são muitas variáveis envolvidas na determinação do sucesso financeiro. O valor humano não pode ser mensurado a partir de realizações. O regime do mérito exerce sua tirania em duas direções ao mesmo tempo. Nas pessoas que chegam ao topo, induz a ansiedade, a um debilitante perfeccionismo e a arrogância meritocrática que se esforça para esconder uma autoestima frágil. Nas pessoas que deixa para trás, ela impõe um desmoralizante, até mesmo humilhante senso de fracasso.
Essas duas tiranias compartilham de uma fonte moral comum, a permanente fé meritocrática de que somos, como indivíduos, totalmente responsáveis por nosso destino. Se formos bem-sucedidos, é graças a nossas próprias ações, e se fracassarmos, não podemos culpar ninguém a não ser nós mesmos. Que triste, né? Leiam o livro A Tirania do Mérito. É uma leitura fluida, apesar de ser uma leitura que faz a gente ter um choque de realidade, de tristeza ao deparar com essa realidade complicada que é a vida, mas é uma leitura muito útil, fácil de entender, que nos faz pensar o quanto nós temos que voltar a pensar no bem comum. Se você ainda não curtiu, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários as suas percepções. Um modo de pensar sobre o que faz uma sociedade justa é perguntar: qual tipo de sociedade você escolheria caso não soubesse se crescerá em uma família rica ou pobre?